Graça e paz, amados irmãos, estamos aqui mais uma vez neste dia que Deus fez e vamos nos alegrar e nos regozijarmos nele. Amém? Eu quero compartilhar uma palavra com vocês sobre pecado. O que é pecado? Pecado é errar o alvo, errar de obedecer a Deus. Então nós vamos agora abrir a palavra de Deus no livro de a epístola primeira de João, no capítulo 1, no versículo 8 e 9. Vamos lá então abrindo aí a palavra de Deus para que a gente venha aprender. E nós sabemos que o pecado afasta o homem de Deus e Deus não ouve as nossas orações. Sempre a gente precisa reconhecer que nós erramos, que nós pecamos, para que Deus venha nos ajudar, nos libertar. Amém? Então, capítulo da primeira epístola de João, capítulo 1, versículo 8 e 9, que fala assim: se dissermos que não temos pecado, enganamo-nos a nós mesmos e não há verdade em nós. Se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda a injustiça. Amém? Vamos reler mais uma vez? Se dissermos que não temos pecado, enganamo-nos a nós mesmos e não há verdade em nós. Mas se confessarmos os nossos pecados, Deus é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda a injustiça. Amém? Então a gente sabe que lá no livro de Isaías diz que o pecado faz o quê? Ter separação entre o homem e Deus não ouve. Mas quando a gente reconhece que nós erramos, que nós pecamos e vamos a Deus e pedimos perdão, Ele nos perdoa, nos purifica, nos limpa e nos torna mais alvo do que a neve. Irmãos amados, é maravilhoso. Um plano de salvação. Nós estávamos perdidos, sem solução, sem salvação. Desce até Jesus do céu e morre naquela cruz para nos salvar. Então, quando ele morre e ao terceiro dia ressuscita e passa aqui na terra 40 dias e dando instruções aos discípulos, depois ele volta ao céu e manda a igreja, os apóstolos, ide por todo mundo e pregue a palavra. E aí a palavra até chegou a nós e nós reconhecemos que nós precisamos de Deus e aceitamos a Jesus Cristo como Senhor e como Salvador e passamos a ter a vida eterna com Cristo. Irmãos amados, é maravilhoso. E se você ainda não conhece a Jesus Cristo e quer conhecê-lo, então, irmãos amados, é necessário você ler a palavra de Deus, você procurar uma igreja cristã, onde Cristo é o centro, para que possa aprender da palavra de Deus e crescer em Deus. É necessário. Irmãos amados, Jesus Cristo é o caminho, a verdade, Ele é a vida. Ninguém vai ao Pai a não ser por Jesus Cristo. Não há salvação fora de Jesus Cristo. Então aceite a Jesus Cristo e queira Ele e como seu Senhor e como seu Salvador. Então aqui o apóstolo João escreve: se dissermos que não temos pecado, enganamo-nos a nós mesmos e não há verdade em nós. Se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purifica de toda a injustiça. Irmãos amados, a Bíblia diz que o salário do pecado é a morte. Não podemos viver
nessa vida praticando o pecado, nós devemos ir a Jesus e pedir perdão. Senhor, me perdoa os pecados e me limpa, me purifica e torna-me novo. E aí Jesus Cristo vem, habita em nós, através do seu Espírito Santo, nós passamos a orar a qualquer hora, porque temos acesso ao trono de Deus. Os anjos de Deus, ele cuida, né? Ele guarda a nossa vida, porque Deus envia eles. E nós temos a salvação, a vida eterna, e nós temos a paz, a alegria vinda de Deus. Porque Jesus disse: eu deixo-vos a paz, a minha paz eu vos dou. Amém? E Jesus também dá alegria. Irmãos amados, alegria é maravilhoso. Então, se você quer a Jesus Cristo e quer usufruir das bênçãos de Deus, das bênçãos do reino do céu, você precisa entregar a sua vida a Jesus Cristo. E aí você passa a ter os benefícios da salvação, tá bom? E quando você errar e quando você pecar, vai ter que chegar diante de Deus e dizer: Senhor, me perdoa os pecados. E quando você errar para com seu irmão, ir lá no seu irmão, num amigo, em alguém, no parente, no irmão da família, dizer: olha, me perdoa, eu te magoei, eu te feri, me perdoa em nome de Jesus. E quando as pessoas errarem e para você vai lá e perdoa elas, mesmo que elas não reconheçam que elas erraram. Amém? Porque no Pai Nosso diz: Senhor, perdoa-me, porque eu perdoo a todos aqueles que me ofendem. É necessário obedecer a palavra de Deus. Se você não perdoar, Deus não vai te perdoar quando você precisar de perdão. E se você perdoar, você vai ser perdoado sempre quando você errar. Amém? Que Deus abençoe, que você guarde essa palavra até no coração. Se dissermos que não temos pecado, enganamo-nos a nós mesmos e não há verdade em nós. Mas se confessarmos os nossos pecados, Deus é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda a injustiça. Amém? Deus nos perdoa, Deus nos lava, Deus nos limpa e torna-nos novo, mais alvo do que a neve. Oh, glória! Amém, irmãos amados? Que Deus venha assim abençoar. Eu quero também te pedir para você se inscrever no meu canal aqui no YouTube. Que Deus venha abençoar, que Deus venha dar você saúde e a paz, que Deus venha abençoar o seu lar, a sua casa, a sua família. E eu quero,